Estamos em Jataúba, cidade do agreste de Pernambuco que fica a 90 quilômetros de Caruaru. Hoje em dia, uma boa parte dos 15 mil habitantes ainda se lembra de um caso inusitado, curioso, que dominou as rodas de conversa por aqui há 15 anos. Lembra dessa história do bode leiteiro? Sim, com certeza. Repercutiu nas redes sociais aí, televisão, tudo. Inclusive é do meu amigo Rogaciano. Eu lembro, sim. Jataúba ficou o quê? Famosa? Com certeza, com o bode que dá leite. Era 2010 e quando a gente vê em TBT, a memória vem mais pra perto, parece que foi ontem. Nos últimos dias, um assunto tem causado estranheza nos moradores. Nunca ouvi falar nisso. Um bode dá leite? Sei não. De tudo pode acontecer, não sei não. Não, nunca ouvi falar não. Compete aí agora o veterinário dar explicação para saber o que é que advém desse caso. Claro, nem todos atualmente se recordam da história do bode leiteiro. Você se recorda dessa história? Não, recordo não. Tô lembrado não desse não. Já ouviu falar nessa história de um bode que dá leite? Não. É estranho demais. Mas essa história de bode leiteiro foi registrada pela equipe da TV Asa Branca à época, não aqui, e sim fora da cidade. Mais precisamente a 7 quilômetros de Jataúba, na fazenda Rogai por Nós. Luiz Miguel e Luiz Felipe, netos de seu Rogaciano, nem eram nascidos. E chegamos para recordar, junto com o criador. Muito bom dia. Bom dia. Muito prazer. Prazer seu meu. Rogaciano. Receber vocês bem? aqui, rapaz. Beleza? Que maravilha. E Luiz Miguel, Luiz Felipe aqui, né? Bom dia para vocês. É um prazer muito grande aqui, tá chegando aqui. Eu tô sentando um pouquinho aqui que o joelho tá meio incomodando um pouquinho, tá? Acho que é o peso do janeiro. É bom aí dar uma relaxada para poder recordar a história, né, do bode. Isso, mas rapaz, enfim. O bode leiteiro. Eu tenho o prazer de receber vocês, tá certo? E em nome da população jataubense, a gente tem que agradecer a vocês por divulgar essa história do bode que dá leite, né? Deu leite, na verdade, né? Que já se foi. Essa história do bode que dava leite repercutiu tanto que ganhou destaque no Brasil. Saiu no Globo Rural. Um garanhão com características raras tem provocado a curiosidade dos moradores de Jataúba, no agreste de Pernambuco. O bode, além de ser reprodutor, também dá leite. Jataúba é uma cidade pequena, com pouco mais de 16 mil habitantes. O lugar é desses onde ainda é possível jogar conversa fora. E aí estava o Rogaciano em 2010, no dia da reportagem do bode que dava leite. Antes de eu examinar, eu achei que fosse um tumor, né? Mas depois eu percebi que realmente era leite mesmo. Rogaciano mostra dentro de casa o banner com artes e fotos, para manter a memória viva da época da reportagem. E nem precisa fazer um teste. Só de olhar a felicidade das cabritas mamando, dá para perceber que é leite de verdade. Ele é usado para complementar a alimentação dos filhotes. Seu Rogaciano disse que muita gente tem duvidado da masculinidade do bode. Ele, porém, tem certeza que o bode é um legítimo reprodutor. Com certeza, se ele não brochar, ele vai continuar. Agora, se ele brochar, vai pro abate. O TBT faz muitos voltarem ao passado. E o bode era garanhão, só que ao mesmo tempo amamentava, vê se pode. Um veterinário foi à fazenda de Rogaciano e atestou que se tratava mesmo de leite. Pelas características de leite, cor, odor, e a consistência. Na verdade, em 2010, o único reprodutor era ele. As fêmeas que ele cobria, na época dele, né, que era em 2010, era sem criação, 100 fêmeas que eu tinha aqui, né? A jornalista Amanda Dantas, que foi repórter da TV Asa Branca, enviou um vídeo. Ela deu uma ideia de como foi naquele momento saber deste caso curiosíssimo. Primeiro, quando a sugestão de pauta chegou à redação, eu me lembro que o produtor da reportagem, Luiz Boaventura, ele disse: Amanda, eu tenho uma matéria pra gente fazer para o Globo Rural sobre um bode leiteiro. Aí já teve aquele estranhamento, né, da veracidade, de se isso era mesmo verdade.
E eu disse, Luiz, mas será que isso é verdade mesmo? Não é outro líquido que está saindo do bode e aí as pessoas estão pensando que é leite, porque isso é completamente nonsense, né? Sem sentido. E aí ele disse, não, essa história está repercutindo muito na cidade e o proprietário do bode jura que é leite, porque os cabritinhos estão indo lá mamar no bode. O bode leiteiro morreu em 2014. Se chamava Famoso. O destino dele se ligou ao de Rogaciano em um dia de feira. O criador andava pelo comércio da cidade de Jataúba quando bateu os olhos o animal. Famoso chamou a atenção pelo porte. E depois, quem diria que apresentaria qualidades que o transformariam em um superstar do mundo da pecuária. E quando eu vi ali, eu achei que até que fosse o mal do caroço, né? Porque sai caroço em criação e tal. E quando eu fui examinar, era nas duas tetas e fui averiguar leite. Acho que era leite. Saía claramente assim na mão? Claramente. Inclusive, passei a tirar num copo, né? Depois, passei a amamentar até nos cabritos. A reportagem teve o tom necessário de quem chega desconfiado para ver se aquilo é verdade. E era. Surpreendeu. Foi muito divertido fazer essa reportagem, né? Como eu falei, não era bem o estilo de reportagem que eu curtia fazer, mas é sempre bom, é sempre muito bom a gente levar essa leveza, né? Essas histórias mais engraçadas, mais cômicas. E sobre o bode Famoso, de saudosa memória. E Famoso é inesquecível? Com certeza. Né? Deixa muita saudade e uma bela história aqui que vai ficar para essas figuras aqui que são meus descendentes.